E eu gostaria de convidar para ocupar a tribuna livre, na ordem que vocês quiserem, para responder qualquer pergunta, alguma coisa. Vocês vieram aqui, foram convidados, vocês vieram aqui para isso. O Igor e a Thalita, da forma que acharem melhor, tá bom? Pode ocupar a tribuna para tratar desse assunto que já estava em discussão aqui, para responder perguntas técnicas nas palavras de vocês, para acalmar o pessoal. Tem que ser aqui, sim, Igor, você até me perdoa, viu? O Igor vai responder aqui. Obrigado, Igor, pela presença, tá bom? Esse é o Igor Santos, ele é da engenharia da prefeitura, ele é engenheiro também da prefeitura. Igor, a tribuna está para você. Antes de você responder qualquer pergunta, se você achar necessário, explanar um pouco do que acontece naquela obra, você como técnico, engenheiro, a Thalita também, para deixar claro, olha, tá dessa fase, são essas as fases, tá acontecendo isso, para não ter dúvidas mais. É um assunto que realmente desgasta a administração muito, mas vocês são as pessoas ideais para falar disso. Por favor. Bom dia a todo mundo aqui presente. Bom dia. Bom dia. Hoje o Corpo Técnico da Engenharia da Prefeitura está aqui para sanar as dúvidas que realmente tem. Estamos aqui, qualquer dúvida que tiver em respeito àquela obra, estamos aqui hoje para sanar. Eu vim na intenção de sanar as dúvidas. Pela ordem, senhor presidente. O Igor, a Thalita, já agradeci vocês. Primeiramente, eu gostaria que vocês colocassem quando que vocês começaram e tomaram conhecimento daquela obra, que foi quando vocês começaram a fazer as atividades lá, falar tudo o que já foi feito, teve o problema da empresa que não concluiu a obra. Então, aí depois a gente vai fazendo as perguntas. Eu gostaria que vocês expusessem, era bom também o construtor estar aqui, mas vocês estão por dentro da obra. Fala o que vocês sabem sobre a obra e como está, e tem mais 2 etapas para ser realizado, né? Na verdade, lá acontece o seguinte, toda a água da chuva do município, quase toda, devido à topografia do município, a água é direcionada para aquele local. E os engenheiros encontram uma dificuldade, que é para a execução do projeto daquela obra, que é o quê? O município não tem um projeto de topografia. O que é o projeto de topografia do município? É direcionar os caminhos que vão à água, quais os desníveis. Então, ali foi feito um projeto com urgência, com a finalidade de sanar aquele problema, certo? E eu não vou dizer porque eu reparei que alguma das dúvidas aqui que ocorreu é referente às bocas de lobo, referente à quantidade de água que chega lá. O que acontece? É que o nosso município ele possui um déficit no sistema de drenagem. A água ela não deve chegar naquela quantidade, não deve. Ela tem que ser toda subterrânea. Por que acontece isso? Por causa que as bocas de lobo para cima, toda a rede de drenagem para cima é antiga, é inadequada. Quando foi executado, não foi feito, talvez não existia estudos, não tinha essa proporção de crescimento do município. Então, o que acontece? Aquela água, ela chega daquela situação porque o sistema tem déficit para cima, não ali no local. A água não deve chegar naquela quantidade, referente a essa dúvida dos bueiros. O Igor, você por ser conhecedor, juntamente com a doutora Thalita, a minha pergunta seria, se tratando do planejamento. A gente já teve a oportunidade de estar lá com o São Paulo também, no início da nossa gestão, na época, né, doutora Valdívia, o Rodrigo, que a gente entrou, né, 6 meses primeiro, a gente foi lá. Então, a minha preocupação seria no planejamento, assim, porque já aconteceu de ser executado, né, não totalmente, mas em parte, e aí vem uma erosão, por exemplo, e acaba destruindo o que foi feito. Então, se tratando do planejamento, Igor,
hoje, por exemplo, tem um planejamento para falar, não, nós vamos fazer isso e vai resolver a questão? A dúvida que você tem é a seguinte: hoje foi executada a primeira etapa, que era o quê? Corrigir o local onde chega a água. Como funciona um sistema de drenagem? A água que chega da chuva, ela é encaminhada para um corpo d'água mais próximo, um córrego, algum rio. Então, o quê? Com a intenção de sanar aquele problema para não abrir mais a erosão, nós executamos a primeira etapa. E a segunda etapa, que já está em estudo, é levar aquele canal até o córrego, que é o córrego ali, que eu não sei o nome da Corda da Manga. A próxima etapa é essa: levar a água até o córrego, que é a solução correta. Doutor, eu queria perguntar para você, doutor Igor, doutora Thalita. Eu vou fazer só uma pergunta. Como é que tem que ser resolvido? O que tem que ser feito para resolver o problema daquela água toda que desce ali? O que é que tem que fazer para resolver isso? Porque é uma questão que se pode, a gente tendo consciência disso, do que é, a gente pode correr atrás de recursos para fazer, às vezes, uma coisa mais onerosa e correr atrás de recursos. Mas como eu sou leigo no assunto, eu não tenho a menor noção o que tem que ser feito para resolver o problema. Mas como a gente sonha de ver aquilo ali resolvido, eu queria que você falasse para mim o que é que tem que ser feito. Doutor, tudo bem? A solução que eu vejo ali é o que? Tem que ser feito o estudo, realmente tem que ser executado o projeto de topografia de todo o município, fazer o levantamento, o que a gente chama na engenharia é área de captação, para saber para onde essa água é direcionada. Parte dela é direcionada para um lado, para outro. Então, o início é fazer esse estudo. Segundo, redesenhar a rede de drenagem do município. Ela não suporta. Vou citar um exemplo prático aqui, todos são daqui. Da Avenida 11 para baixo, todas as manilhas são de manilhas, vou usar no termo aqui, 40, 60 milímetros. Não suporta vazão. As bocas de lobo, elas estão mal posicionadas nas ruas, elas não estão no local correto, elas não têm as dimensões corretas, entendeu? E a solução é melhorar a captação para cima, para que não chegue aquela água toda naquele local. Ou seja, mudar toda a rede provincial para cima. Beleza. Um investimento muito grande. Doutor? Muito grande. Tudo bom? Cumprimentar o doutor Igor, a doutora Thalita. A respeito também, se não começar Deus de cima, que essa água lá vir subterrânea, com certeza, como é que vai fazer para aquelas comportar aquela água que vai descer ali naquela boca de lobo? Ela não é estreita para receber essa quantidade de água que desce praticamente de toda a cidade ali naquela localidade? Não, na verdade, o cálculo que foi feito, o dimensionamento lá, são as manilhas que chegam. Por exemplo, eu vou citar que lá chega 6 manilhas. Então, o cálculo da vazão das aduelas que estão lá hoje foi feito em cima do que chega. Sim. Eu não posso acrescentar redes. Eu só vou direcioná-las para lá. Falou, obrigado. Pela ordem. Obrigada, Thalita, e obrigada, Igor, por você estar vindo. E obrigada por essa explicação, que eu já tinha ouvido ela de uma pessoa um pouco mais leiga. Não, às vezes tem mais conhecedora do que eu com relação a essa captação de água. E comentei isso lá com o São Paulo também. Eu vou fazer uma pergunta, mas depois eu quero fazer um comentário rapidamente. O prazo para vocês começarem a segunda etapa? A segunda etapa está em estudo, porque envolve questões ambientais, as áreas posteriores até chegar no córrego, tem que estudar a questão ambiental, árvore, local, tanto que não é da prefeitura, entendeu? Tem que ser feito um estudo de como a gente pode passar essa rede até chegar no córrego, qual a melhor localização, como que deve ser feito, está sendo estudo. Então, não tem nenhuma previsão de quando vai começar a segunda etapa? Não, por enquanto não. Ótimo. A gente vai pegar depois toda essa fala de vocês e passar para o São Paulo, porque Isso. vocês estão esclarecendo muita coisa. E eu vendo essas discussões até válidas aqui, me ative a ficar calada, até o Gustavo até falou que a gente não ia adiantar continuar. E eu não quero mais
também acender discussões nenhuma aqui. Mas é justamente isso que tem que ficar bem claro para os moradores lá. Para não ter essa questão de ele chamar outro, falar outro. Por isso que ele falou, eu quero uma reunião com todos. Eu falei, peraí, lá na Câmara, porque às vezes lá no gabinete não vai ser possível. O senhor senta com o Helder, com a comissão toda lá, e lá na Câmara existe. Não, então eu vou. Por quê? Porque, desculpem, ele criticou todos nós aqui lá, para mim. Criticou toda a administração. Se a gente falou para ele vir aqui, e vocês também, o dia que eu falei para o Gustavo, é justamente para esclarecer isso aí para a sociedade, porque todos vão lá, faz vídeo, ele vai para a rede social, denigre todos os vereadores, denigre a gestão, denigre gestões anteriores. Então, se ele sugeriu vir aqui, foi justamente porque... Vamos falar o verbo certo, Dásio? Ele falou mal de todo mundo. É verdade, porque ele sempre questionou E para pode nós. ter certeza que ele vai falar mal de mim, do Dásio, doutor João, para quem estiver lá. Porque ele teceu a lenha em todos. Não teceu às vezes teceu em mim antes para qualquer um dos outros, porque eu não tinha ido lá ainda. Não tinha ido. Mas que ele meteu o pau em todo mundo que foi lá, ele meteu. Entendeu? E ele pediu encarecidamente, por isso que eu estou te perguntando qual a segunda etapa, porque ele falou isso lá, segunda etapa. O que ele falou para mim? Não sei se os dois estavam aqui presentes, do meu lado, assim. Encarecidamente, eu preciso de 6 vereadores que façam um projeto para terminar a obra. Então, precisa ficar bem claro para ele e para os demais moradores que não é rápido. Que não adianta ele vir aqui e falar que nós temos que fazer projeto. Deixa eu só concluir. Esse projeto não é de iniciativa da Câmara. Eu expliquei isso para ele também, mas ele quer que faça, porque tem que terminar, porque ele já perdeu a venda. Eu vejo a razão dele, porque, gente, eu estou com dó do São Paulo, assim como estou com dó dos moradores de Honorópolis. Eu não aguento mais olhar no grupo e ver o povo sem água. Então, assim, eu sei o que eles estão passando. E eles lá. Mas é isso que eu quero falar, Gustavo. As minhas perguntas, porque tem que ficar bem claro para ele, porque não adianta ele lá meter o pau em todo mundo, chamar todo mundo lá, se não tem nem prazo para começar a segunda etapa, caramba. Vamos falar claramente para os moradores, não tem prazo, precisa fazer um estudo, não vai resolver. Resolveu em partes? Resolveu. Só que, infelizmente, está tendo, vocês com certeza todos foram lá, vocês principalmente, aquelas pedras caindo e a água ficando ali é criador de dengue. Vocês sabem disso. Vocês foram lá, vocês sabem. A obra, para captar lá, eu não sugeri nem mureta igual o Tom e Mara falou de boa. Eu não sou engenheira, caramba, para ficar sugerindo nada. É vocês e quem fez a obra. Então, que fale claramente, que finalize a primeira etapa, porque, desculpe, eu falei isso com o Lazinho, ele sabe disso, está aqui nos áudios. Tirar as pedras do meio da rua para dar passagem, porque ele explicou justamente isso aí que tem que chegar lá no pó, igualzinho você está explicando. E ele quer que termine, porque diz que a prefeitura tem recursos. Então, ele falou, preciso terminar, que eu quero vender meu terreno, eu quero ir embora, e ele perdeu venda disso tudo, por causa do grande problema. Pela ordem, presidente. E não é nem questão particular que eu coloco também, Gustavo. Eu acho que Pela ordem, senhor presidente. Deixa eu só finalizar, pelo amor de Deus. Não, daqui a pouco vai falar, nossa, pelo amor de Deus, gente. É uma questão que o próprio Igor falou, de escoamento de água, um problema que vem há anos. Ele falou que a gestão anterior fez umas curvas, tem vindo mexendo, mas não é uma coisa simples. Vocês dois estão aí, vocês sabem que não é, vamos falar a verdade. Não é só ir lá fazer coisinha, é obra. Mara, conversando off comigo outro dia, falou que é muito mais dinheiro que vai ser necessário para resolver. Justamente. Então, não vamos tampar o sol com a peneira, vamos parar de discussão, vamos falar a verdade para morador, para a sociedade, porque nós não moramos lá. Mas é um problema nosso. É um problema da nossa cidade. Não fica feio? Gente, a nossa cidade nasceu lá. É o centro histórico da nossa cidade. É isso. Se qualquer coisa, eu peço de novo. Pela ordem, senhor presidente. Doutora Valtíver, vamos falar a verdade. Nós estamos aqui hoje justamente falando só a verdade. Esse problema, desculpa até interromper vocês aí,
Tem que falar que foi feito lá e não foi concluída a primeira etapa ainda, porque foi fechado um contrato. Você já ouviu falar em quebra de contrato, né? Com a primeira empresa, e ela não forneceu as galerias necessárias que estavam no contrato, inclusive recebeu. Então, para isso existe a justiça. Tá sendo analisado, tentando um acordo, porque se tivesse entregado a primeira empresa que pegou a obra, tivesse entregado todas as galerias que está no contrato, já teria chegado até o córrego, imagino eu. Se eu tiver errado, mas já teria chegado até mais embaixo. Outra coisa, vamos falar um pouquinho aqui rapidinho do São Paulo. O São Paulo, Valdívia, ele comprou com o problema existente lá já. Ele já comprou com o problema. Eu tive lá várias vezes, a rede de esgoto com a rede pluvial estava lá boiando. Então, em parte, o problema foi sanado. Agora, falar que o problema tem que ser resolvido, falar a verdade, nós estamos falando a verdade. Outro problema que você falou aqui, Igor, eu estou à parte que tem alguns pessoal moradores daquela rua 30 ali, próximo a aquele salão lá. Isso. Me ligou essa semana. O que acontece? Foi feita uma análise, já conversei com a Thalita. Todas essas manilhas antigas são de barro, né? Raiz de árvore, um desvio de qualquer que seja, elas apodrecem, então tem muita rede interrompida. Quando está interrompida, a água não vai escoar subterrâneo, vai passar por cima, por isso chega nessa velocidade lá embaixo. Então, isso é uma etapa de milhões, gente, para ser realizada. Então, não vai realizar da noite para o dia. O Clube Europeu, eu estou lá, faço parte da diretoria. Para vocês fazerem aquela obra, nós não tivemos que fechar os registros do Europeu, porque falaram para nós que tinha muita água, colocou uma tinta azul lá no Europeu, para sair lá para ver. Estou mentindo? Então, assim, é um estudo muito, mas eu acho que, em partes, já foi sanado uma parte do problema. E é assim que a gente resolve as coisas que existe há mais de 10 anos. Então foi feita uma parte, a segunda etapa, mesmo que você falou que não tem previsão, mas eu acho que já está melhor do que do jeito que estava. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, só um minutinho, por favor. É porque o Rodrigo fala muito da empresa anterior, que não cumpriu o contrato, que não fez isso. Eu, antes de ir lá visitar, eu visitei a empresa anterior. E as coisas que passaram para a gente, foi eu, a doutora Valtivo, o Dásio, conversamos, porque nós precisávamos inteirar do assunto para falar a respeito. E ele disse para nós que ali as coisas, da mesma maneira que a prefeitura, a administração autorizou tirar um pouco das manilhas para levar para lá, para perto de Honorópolis, fazer não sei o que lá, entende? Autorizou tirar para levar para lá. E para fazer outras teria que cobrar. Ele nos disse também que teve falha da parte da administração, que ele pediu 20 e tantos caminhões de terra, parece que foi 3. Entende? Então é um tipo de coisa assim que passou. Vamos estudar, igual o doutor Igor falou, vamos fazer o estudo para ver se resolve o problema para frente. E o que está para trás agora, infelizmente, ficou para trás. Vamos tocar para frente e tentar resolver o problema. Eu quero aqui até pedir desculpa, senhor presidente, para o antigo proprietário dessa antiga empresa, que eu não estou aqui denegrindo a imagem dele, não. Você falou que eu falo muito da antiga empresa, falo sim, mas aqui foi dito agora que é para falar a verdade. Então, se vocês se inteirou, porque até papagaio fala, vai lá, gente, vai lá no RH, vai lá com o Igor, tem documentos para você ver como que está o andamento. Eu não estou falando besteira aqui não, doutor João. E jamais estou tentando denegrir a imagem do antigo proprietário da antiga empresa, porque é meu amigo. Eu não vou entrar em questões jurídicas da prefeitura com a empresa, não. Estou falando a verdade, o que eu sei. Se eu não tiver conhecimento, eu jamais ia pronunciar aqui. Mas eu já concordo com você. Até momento, papagaio, por favor. Até papagaio até fala. É igual o senhor Paulo lá, que o senhor falou momento, por favor, doutor ele João. falou isso, falou aquilo, até papagaio. Pela ordem, presidente. Só um momento, por favor. Em respeito aos nossos convidados aqui, que está começando uma discussão pessoal, está começando uma coisa assim. Tem mais perguntas técnicas sobre engenharia? Quem tiver pergunta técnica sobre engenharia, por favor, que eu faça. Adicionil. Se não for, já estariam liberados. Pela ordem, presidente. Eu quero parabenizar a administração, o doutor Helder, pela parceria com vocês dois, que trabalha honestamente, trabalha o seu serviço digno.
Eu quero, Igor e a Thalita, eu só tenho a parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem. E aqui tem um vereador que tirou um peso das minhas costas tão grande, que eu gosto de falar demais a verdade. O tal, aí todo mundo está falando o nome, porque o projeto aqui é do buraco da cratérica lá do São Paulo. Então eu posso falar o nome do São Paulo. Eu fui lá naquele treinar mais de 200 vezes. Dá uma chuvinha, o São Paulo liga, Tony, vem aqui. E eu tenho vídeo, tem tudo, o São Paulo lá. O São Paulo, eu tô lá, é igual um vereador falou, ele bate tanto nos outros, a hora que eu saio, ele é um homem que ele gosta de bater, ele tinha que mexer, sabe, eu nem sei com que ele tinha que mexer com lavoura de arroz, porque ele pegava uma banca e ele podia bater o dia inteiro. Por que esse homem gosta? É o problema. Será que o São Paulo sabe que ali tem tantos metros ali, naquele, aonde que fez, aquilo é da prefeitura? Aquilo é da prefeitura, São Paulo, porque o senhor bater, eu fui na última chuva lá, o senhor me mostrou, eu falei, tem que fazer isso, aquilo, não tem um murinho que passou aí, eu não falei com o senhor, São Paulo, que eu ia pedir um engenheiro para fazer, eles não foram lá e fez. Planta uma rocinha de arroz aí que eu arrumo uma banca para o senhor bater, porque eu não dou conta mais. Eu sinto muito pelo que está acontecendo aqui nessa Câmara, é uma das reunião mais absurda que teve, que eu acho, mais sem graça, porque foi uma discussão aqui inválida, para mim foi inválida, como eu sou meio... Então vamos dar andamento. Eu sei, não, ô, presidente, mas eu estou falando o que eu sinto. É a coisa mais absurda que teve, foi essa discussão que nós teve aqui, que nós não respeitou os nossos engenheiros que estão aqui hoje, e é o povo ouvindo aqui, que até o secretário do gabinete o Wildo, ele saiu que ele não aguentou. Tchau, obrigado. Mas eu acho que está faltando as perguntas direcionadas aos nossos profissionais. Pela ordem, senhor presidente. É o que eu estou falando desde o início. Eu vou caçar a palavra de gente aqui que começar com coisa pessoal, gente. Vocês me desculpam. Tem pergunta? Sua pergunta é técnica para os engenheiros, Mara? Então por favor, que o faça. Igor e Thalita, eu só gostaria de fazer uma pergunta, porque eu realmente fui lá ver uma vez com o São Paulo. Até a primeira vez que eu fui foi quando a gente ainda votar o projeto Finisa, né? Porque esse dinheiro viria desse projeto. E eu só gostaria de fazer uma pergunta. Olhando lá, eu até conversei, acho que com vocês já lá na prefeitura, que eu verifiquei que como ainda não tem uma data certa para começar a segunda etapa, a primeira etapa foi boa, eu até falei que a caixa ficou ótima, que a boca de lobo estava muito pequena, porque pelo que a gente vê a quantidade de água realmente estava pequena, tinha que fazer um outro jeito, mas não sou eu quem vai falar como que faz. E eu gostaria de saber o seguinte, não tem como, por enquanto, antes que comece as chuvas de verdade, jogar um cimento, ou fazer alguma coisa lá onde tem aquelas pedras, porque o que eu percebi a olho nu, assim, que eu não entendo muito do assunto, é que a água, mesmo que fica parada ou não, ela volta e pode desmoronar lá onde ficou um serviço bem feito, que é a caixa. Tem como colocar mais pedra e um cimento, alguma coisa, para dar tempo de acontecer a segunda etapa, até a terceira e finalizar a obra, para que não percamos esse dinheiro que foi investido lá. Eu queria saber só isso, Igor. A situação é a seguinte, como a obra ainda não foi entregue, a obra ainda está em andamento, já foi solicitada a empresa para fazer a correção daquele local. Isso. Pela ordem. Edsonil, você tinha uma pergunta para os engenheiros? Tinha sim. Por favor. Igor, eu queria ver com você, assim, nas ruas que tem descida, se colocar elevados, né, para diminuir a velocidade da água até chegar lá, né, nas ruas que tem descidas, não dá certo. Não. No caso, você quer falar travessia elevada? Travessia elevada, por exemplo, vamos falar o antigo quebra-mola, no caso, vai reduzindo até... Precisa da galeria, né? Tá. Não. Senhor presidente, eu gostaria só
de falar um bom dia aqui e pedir, porque a Thalita está com muita vergonha, para ela falar um bom dia para nós no microfone. Fala bom dia aí, que ela está com muita vergonha. Bom dia, pessoal. Não, quero Thalita aproveitar mudou. a oportunidade para esclarecer que a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida, não só da obra lá do seu Paulo, mas as outras também. A Thalita mudou até de cor. É só uma palavrinha finalizando. A gente agradece a vocês por ter vindo, por ter nos explicado, porque a gente ouviu o São Paulo lá assim, ele contou uma história, a gente queria saber de vocês, mas a gente não foi lá para criticar ninguém, fica bem claro isso, não esforçamos ninguém também, igual o São Paulo diz aí, mas parabéns pelo trabalho, pela explicação e orientação. Fica meu abraço a vocês. Presidente, uma última pergunta. Se eu não estiver enganada, é basicamente um pouco que a Mara perguntou, mas eu queria ser mais objetiva. As pedras britas maiores que foram colocadas nas laterais, que não tem galeria de cimento, que estão caindo dentro do fosso, elas vão ser retiradas ou vão ser coladas, sei lá se é possível, né, na parede para elas não cair mais? Porque está atrapalhando a vazão da água e dando os negócios da dengue. Eu vou mandar umas fotos depois lá, as fossas lá. E desculpa, mas é isso. Eu queria que vocês fossem mais objetivos com relação às pedras que estão caindo das laterais, dentro, e aonde está fazendo os bolsão e dando muito lodo. Na verdade, aquele serviço lá, a gente chama técnico de enroncamento. Aqui lá, realmente, na engenharia é executado daquela maneira, é feito o enroncamento das paredes laterais e do fundo. Por quê? Porque eu não posso criar um canal todo concretado ou todo de aduela, porque a água chega no córrego com velocidade incrível. Então, assim, são feitos aqueles canais daquela forma, que lá chama enroncamento, e realmente é daquela maneira. O que aconteceu foi que, na verdade, aquelas pedras desceram não pela vazão que passa no canal, e sim a água que veio superficial, por cima do terreno lateral, que chegou em grande quantidade e chegou desmoronando. Se não fosse essa situação, aquelas pedras não teriam acontecido aquilo. Doutor Igor, doutora Thalita, queria agradecer muito a presença de vocês. Esclareceu, para mim pessoalmente, esclareceu muito a respeito. Eu vou saber falar as coisas da agora para frente. E pedir, se eu faltei com respeito com vocês, ou se eu ofendi, pedir desculpa. Não era essa a minha intenção. Obrigado. Eu insisto em outra pergunta. Se fizer uma outra galeria do lado ali daquele terreno, que eu sei que uma é dele, outra é da prefeitura, para evitar essa passagem dessa água por cima, ajudaria a resolver o problema? Na verdade, o problema já foi solucionado, que a gente terminou. Como não tinha terminado, a gente terminou de concluir o muro da frente, lateral, a água já não vai fazer essa mais situação. Já foi resolvido. Pela ordem, eu queria aproveitar o Igor, a Thalita, parabenizar pela presença, viu? Dizer a todos vocês que várias perguntas aqui que estavam, às vezes, no ar, né, sem a pessoa ser entendedor, principalmente a minha, quando fez uma pergunta se tratando de planejamento. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui e o esclarecimento, que eu tenho certeza que na maioria dos nossos vereadores, a população que está nos assistindo, às vezes alguma dúvida foi sanada. Muito obrigado. Em nome da Câmara Municipal, a gente agradece a presença de vocês, pelo tempo de vocês, que é muito precioso. Tá? Creio que foi usado na maioria da parte para esclarecer dúvidas. A gente tem que talvez manter uma ordem, tentar manter uma ordem aqui, para que não fuja muito do assunto do convite, tá, de vocês aqui. E novamente obrigado, viu? E se quiser continuar com a gente aqui, fica à vontade. Se quiser almoçar também, a gente vai finalizar. A gente agradece. Qualquer dúvida que tiver, como a Thalita falou, referente a qualquer obra, a gente está sempre disposto a atender. Não seja nem aqui, pode ser na prefeitura. Telefone, todo mundo tem nosso telefone. A qualquer momento pode ligar, que a gente está aí para fazer o melhor serviço. Senhor presidente, eu peço a cada futuros prefeitos, né, que está vindo aí, às vezes até nessa bancada nossa aqui vai sair um prefeito, que quando tiver um problema desse aí,
que resolva. Faz igual o doutor Eldo fez. Inicia um trabalho para depois, às vezes, finalizar no futuro. Que os nobres, futuros prefeitos, olha mesmo a nossa cidade, observa mesmo o que está acontecendo, qual o problema, resolve o problema. Faz igual o doutor Eldo fez. Um abraço.